Olá, galerinha do ensino médio da disciplina de História, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos tratar de um conceito muito interessante que tem sido muito discutido ultimamente. Era um tema que geralmente não era muito abordado até um certo período atrás, mas que agora se tornou discussão corriqueira entre alunos e estudantes. E, portanto, é interessante que a gente amplie um pouco mais o nosso entendimento do tema. Espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar e vamos pro vídeo. O que é o comunismo? O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que tem como objetivo estabelecer a sociedade igualitária através da abolição, 1. da propriedade privada e 2. das classes sociais. A sociedade igualitária é encontrada ainda lá atrás na obra A República de Platão. Na obra A República, ele já defendia um modelo de sociedade baseada na abolição da propriedade privada e da família. Platão e o fim da propriedade privada. Para Platão, a abolição da propriedade privada causaria o fim dos conflitos entre Estado e cidadãos. Nessas sociedades, as crianças seriam entregues ao Estado, que cuidaria delas em termos de alimentação e educação. Os grupos católicos medievais e o fim da propriedade. Entre os séculos XII e XV, alguns grupos dissidentes da Igreja Católica pregavam o repúdio a bens materiais e a propriedade privada. Pregavam, portanto, a importância de uma sociedade comunitária onde todos trabalhariam e conviveriam em igualdade. O século XIX e o contexto da Revolução Industrial. Ainda no XIX, a Revolução Industrial ela vai transformar o contexto social e econômico dos países europeus. Mas, ao mesmo tempo em que o sistema capitalista se desenvolvia pelo mundo, uma parte significativa da população vivia na miséria e na pobreza. Essa contradição entre riqueza e pobreza gerada pelo sistema capitalista no pós-Revolução Industrial vai fazer surgir a crítica de alguns estudiosos da época que vão propor novas formas de organização política e econômica que pudessem combater o aumento da miséria e da pobreza no sistema capitalista. As propostas de reorganização política e econômica. Nós vamos ter o comunismo que se encontra na teoria marxista. O marxismo é uma corrente de pensamento criada por Karl Marx e Friedrich Engels. Para Marx e Engels, em todas as épocas da história, a sociedade foi marcada pela luta de classe, que é a luta entre a classe oprimida e a classe opressora. A classe opressora no curso do tempo e a classe oprimida, para Marx e Engels, foram as seguintes. Nós vamos ter os proprietários de escravos e os escravos na Idade Antiga, nós vamos ter o senhor feudal e os camponeses ou servos na Idade Média, e nós vamos ter o burguês capitalista, o patrão, o dono da fábrica, e o trabalhador assalariado na sociedade moderna. Ou seja, para Marx e Engels, a história foi marcada pela luta de classes. As classes sociais no capitalismo. Na sociedade capitalista, Marx e Engels vão falar da classe opressora, que é a burguesia, que detém os meios de produção, e a classe oprimida, que é o proletariado, aquele que tem apenas a sua força de trabalho para vender ao capitalista. Do capitalismo ao socialismo, e depois ao comunismo. Bem, nós vamos ter aqui o comunismo da teoria marxista é uma etapa posterior ao socialismo. Primeiro se faz a revolução no capitalismo e se instala o socialismo para depois se fazer a transição gradual para o comunismo. Diferenças entre o capitalismo, socialismo e comunismo. Bem, no capitalismo o Estado existe e organiza a sociedade e a economia de forma indireta. No socialismo, o Estado até existe, mas é controlado pelos trabalhadores e tem menos poderes. Já no comunismo, o Estado não existe, pois é considerado fonte de toda desigualdade. A propriedade privada no capitalismo existe e é legalizada, tanto de bens pessoais como das ferramentas de produção. No socialismo, a propriedade privada não existe. Existe apenas a propriedade de bens pessoais. No comunismo, a propriedade privada também não existe. Os meios de produção pertencem a todos os cidadãos. No capitalismo, a divisão da produção não existe. A classe operária apenas vende sua força de trabalho. É a classe burguesa que se apropria legalmente dos lucros da produção. No socialismo, ocorre a divisão da produção, onde cada um recebe proporcional ao que ajudou a produzir. Já no comunismo, a divisão da produção é feita conforme as necessidades da pessoa. No capitalismo, existe a sociedade dividida em classes.
e a divisão social se dá pela riqueza acumulada. Já no socialismo, a divisão da sociedade de classes pode até existir, mas não baseada na riqueza acumulada. E no comunismo não existe a sociedade dividida em classes. Portanto, como está claro aqui no mapa, do capitalismo nós faríamos uma revolução para o socialismo e gradualmente caminharíamos para o comunismo e a extinção do Estado. Portanto, o comunismo seria um estágio posterior ao socialismo. Nessa fase já há a igualdade absoluta entre os cidadãos. O Estado já pode ser abolido, eliminado, já que ele é produtor de formas de opressão social. E a sociedade encontraria formas de se autorregular. E os trabalhadores se tornariam proprietários de seu trabalho e dos meios de produção. As diferenças entre comunismo e anarquismo. É importante a gente fazer essa diferença para não gerar confusão. Essa diferença está no processo como se atingiria a sociedade ideal. No anarquismo, isso aconteceria de forma abrupta, direto do capitalismo para o anarquismo. Por quê? Para alguns autores anarquistas, essa mudança deve ser feita por uma revolução violenta. Já outros defendem que essa mudança deve ser pacífica. A mudança do capitalismo para o comunismo seria alcançada através de 3 processos de transição. A primeira seria a superação do capitalismo através da revolução do proletariado, que tomaria o poder das mãos da burguesia capitalista e implantaria o socialismo. E a segunda fase seria a implantação do regime socialista. E a terceira, finalmente, a instalação do comunismo com a eliminação total do Estado. A Revolução Comunista de Marx e Engels. Embora o sistema socialista tenha sido implementado em alguns países, a etapa final, que é o comunismo, nunca chegou a ser implementada em lugar nenhum, porque ela defende a eliminação do Estado. E nenhum desses países que a gente fala que são comunistas eliminaram o Estado em si. Podemos até questionar se esse modelo é mais ou menos possível ou apenas uma idealização, mas ele serve como referência para transformações sociais que sejam capazes de, se não eliminar totalmente, mas de amenizar de forma significativa as desigualdades geradas pelo sistema capitalista entre a classe burguesa detentora dos meios de produção, as fábricas, as empresas, e a classe operária, que só detém a sua força de trabalho para vender por um salário reduzido. De todo modo, ele serve como inspiração, como bússola, como motivação para que as sociedades do mundo afora lutem por melhores condições de vida e de trabalho e reduzam, assim, as desigualdades causadas pelo sistema capitalista. Espero que vocês tenham gostado, um abraço em todos vocês e até a próxima.